Aula 6.2. Conteúdo: grandezas direta e inversamente proporcionais. Habilidades: resolver situação-problema que envolvam grandezas proporcionais. Descritor 20. Resolver problemas que envolvam variação proporcional, direta ou inversa, entre grandezas. Boa noite. Estamos aí com o Momento Saber Mais 2. Aqui quem vos fala é o professor Leandro Anjos. E nós temos aí algumas informações sobre matemática. Nossa aula 5.2 do Saber Mais, vimos a ideia de razão e proporção. Hoje iremos aplicar a ideia de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Professor, que nome estranho. Grandezas direta e inversamente proporcionais. Nosso objetivo é entender justamente isso. Quando grandezas crescem diretamente proporcionais e quando grandezas crescem inversamente proporcionais. Nome bonito. Vamos aí para a nossa ideia matemática. Grandezas direta e inversamente proporcionais. Aplicamos a regra da proporção direta. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Detalhe, isso é aplicado apenas na grandeza quando ela é diretamente proporcional. Então, em grandezas diretamente proporcionais, aplicamos a regra da proporção direta. Essa regra é o quê? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Corta para mim. Então, nós temos aí uma proporção direta. Vamos tentar entender isso daqui a pouco com os exemplos. Mas o que é esse produto dos meios igual ao produto dos extremos? É aquela velha multiplicação em cruz ou em x, tá? É bem legal, bem simples e bem fácil. Vamos ao nosso exemplo de grandeza diretamente proporcional. Olha só que exemplo interessante. Em uma gráfica, certa impressora imprime 100 folhas em 5 minutos. Quantos minutos ela gastará para imprimir 1000 folhas? Olha a ideia de grandezas diretamente proporcionais. Nós temos um problema que eu consigo compreender exatamente essa ideia de crescimento diretamente proporcional. Conta para mim. Isso. Ó, como assim? Nesse exemplo, nós temos um exemplo de uma impressora que em 5 minutos ela consegue imprimir 100 folhas. Beleza. Olha só a ideia, eu estou aumentando a quantidade de folhas a serem impressas. Beleza? Logicamente, né, você usando uma ideia usando a razão lógica, né, ó, é óbvio que se eu aumentar a quantidade de folhas, né, a serem impressas, o tempo também irá aumentar. Então, esse é um exemplo bacana, um exemplo bem legal de grandezas diretamente proporcionais. À medida que eu aumento uma variável, a outra também irá aumentar. Vamos para a nossa TV interativa resolver este problema aplicando aí a lei, né, da proporção. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Beleza, temos aqui, olha só a ideia, temos que ler o problema, refletir, e no final sai tudo bem legal. Ó. Nós temos aí uma gráfica, uma impressora, ela imprime 100 folhas em 5 minutos, olha. Nós temos aí quantidade de folhas e um tempo, né? Duas grandezas. E quantos minutos ela gastará para imprimir 1000 folhas? Olha que legal. Então eu posso separar as grandezas. Eu posso fazer assim, ó, folhas e tempo. Nós sabemos que o nosso tempo aqui, ó,
é em minutos. Eu vou colocar um Mzinho para lembrar que é minutos. Então, 100 folhas em 5 minutos. Aí a pergunta é, ó, em quantos minutos ela gastará, quantos minutos, no valor desconhecido, ela gastará para imprimir 1000 folhas. Olha como eu organizei as ideias e olha, vamos usar a nossa ideia lógica aqui, ó. O que eu fiz com a quantidade de folhas nesta situação? Ela aumentou. Então, se eu aumentei a quantidade de folhas, é óbvio que, né, o tempo, né, nas mesmas condições, tá? Lembrando disso, nas mesmas condições, lógico que essa gráfica ela vai aumentar o tempo também, é essa a ideia. Então, aumentando a quantidade de folhas, também aumenta a quantidade de tempos. Então, nós estamos falando de GD, grandezas diretamente proporcionais. GD. E agora, senhores, é só transformar isso numa proporção, né? Ó, 100 está para 1000, assim como 5 está para x. Produto dos meios vezes os extremos. Se você quiser fazer isso aqui, ó, no seu primeiro raciocínio, também pode, ó. Não tem problema nenhum. Então, 100 vezes x, 100x, e 1000 vezes 5. 1000 vezes 5, eu vou escrever 1000 vezes 5, de forma bem interessante. Então, nós sabemos que x é a divisão de 1000 vezes 5 dividido por 100. 1000 dividido para 100 é 10. 10 vezes 5, 50. Uou! Achei a outra grandeza. Então nós temos aí. Muito bem. Vimos um bom exemplo de grandezas diretamente proporcionais. Nós temos aí um bom exemplo, uma impressora, de uma gráfica. Ela está imprimindo 100 folhas em 5 minutos. Então eu tenho duas grandezas. A quantidade de folhas e o tempo decorrido em minutos. Tranquilo. Olha, se eu aumento a quantidade de folhas, lógico, irá aumentar a quantidade de tempo. Se eu diminuir a quantidade de folhas, lógico, vai diminuir a quantidade de tempo. Assim, falando bem claro, assim, grandezas diretamente proporcionais. Aumenta um, aumenta outro. Diminui um, diminui a outro. E aplica aí a regra de 3 simples, né? A lei da proporção. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Agora, veremos grandezas inversamente proporcionais. Em grandezas inversamente proporcionais, devemos inverter uma das grandezas e aplicar a regra da proporção. Inverter, o que é isso? Inverter. Olha, eu tenho A dividido para B igual a C dividido para D. E é bem simples essa ideia de inverter. Mas vamos ao nosso exemplo, que vai tornar a coisa mais clara, tá? Para quem não lembra o que é inverter, uma fração. O que é inverter? O que é numerador passa a ser denominador e o que é denominador passa a ser numerador. Ah, eu estou confuso agora. Calma. O exemplo ajuda muito. Vamos para o nosso exemplo. Então, olha aí, um exemplo de grandeza inversamente proporcional. Olha que legal. O muro da casa de Roberto foi construído por 3 operários em 7 dias. Se ele tivesse contratado 7 operários que trabalhassem nas mesmas condições, o muro estaria pronto em... Vamos observar a seguinte situação. Olha, é uma situação em que o Roberto ele contratou 3 operários e demorou 7 dias. Então tem a quantidade de operários e a quantidade de dias. Legal.
vamos observar, olha o que aconteceu. Ele aumentou a quantidade de operários. Então, se eu estou aumentando a quantidade de operários e eles estão trabalhando nas mesmas condições, olha o que vai acontecer. Vai diminuir o tempo dessa obra. Esse muro será construído num tempo menor. Então, observe, eu aumentei a quantidade de operários, logicamente, eles trabalhando, né, tem mais pessoas trabalhando, e a quantidade de dias será menor. Então, só por exclusão, sem fazer conta, sem nada, eu já sei que essa letra A não existe. Vamos observar as alternativas. A letra A, ó, é 17, esquece isso. Aí tem a letra B, que é 5 dias. A letra C, que é 4 dias. A letra D, que é 3 dias. E a letra E, que é 6 dias. Eu só estou enxergando aí uma alternativa. Né? Vamos lá. Então, usando a lógica, a primeira opção, que é 17 dias, não confere mesmo. E agora? Agora é aplicar a ideia de grandezas inversamente proporcionais. Vamos aí à nossa TV interativa e prestem muita atenção. Então, olha como uma coisa bem tranquila. Exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Nós temos aí, ó, eu vou chamar de operários, trabalhadores, né? Os operários, vou chamar de OP, é bom sempre trabalhar em siglas, e dias vai ser dias mesmo, que é um nome pequeno, né? Muito bem, então, olha só, 3 operários em 7 dias. Olha, já estou organizando as minhas ideias. Se ele tivesse contratado 7 operários que trabalhassem nas mesmas condições, o muro estaria pronto em um valor desconhecido, eu não sei. Aí as pessoas comuns colocam aí o valor X, né? É um valor desconhecido. Aí tem que equacionar o problema. Muito bem. Vamos olhar de forma lógica. Prestem atenção. O que ele fez? Ele está aumentando a quantidade de operários. É lógico que, se eles estão trabalhando nas mesmas condições, o trabalho será feito numa quantidade de dias menores. Então, observa o porquê desta palavra inversamente. Eu estou aumentando uma quantidade, né, uma grandeza, e a outra grandeza ela está diminuindo. Então, a partir do momento, essa seta para cima significa que eu estou aumentando a quantidade. Ó. Se eu aumentar a quantidade de operários, é lógico que irá diminuir a quantidade de dias dessa obra. Muito bem? Porém, para resolver eu não posso aplicar o produto 2 meios por extremos agora. Vamos equacionar esse problema. Olha, eu tenho aí, se eu transformar, ó, quando é grandezas diretamente proporcionais, é só multiplicar em x. Quando é inversamente proporcional, olha o que acontece. Eu tenho aí 3/7, né, está para 7 sobre x. Olha só o que acontece. Eu tenho que inverter. Eu tenho que inverter uma das grandezas. Então, o que é inverter? Olha, 3/7 está para x sobre 3. X sobre 3 não, x sobre 7. Observem esse número e esse, tá? Ó, o x foi para cima e o 7 foi para baixo. Ó, vou destacar eles. Olha o que aconteceu. Isso aqui que é o inversamente, tá? Ó, a primeira você repete, normal, ó. Repete. E a segunda, né, você vai ter que inverter. Agora é só conta, ó. Depois que você chega nessa etapa, agora é só inverter.
Produto dos meios vezes os extremos. Então, você só aplica o produto dos meios vezes os extremos quando você faz essa inversão, tá? Inversão aqui, ó. Inversão. É 7 sobre x, se torna x sobre 7. 7 vezes x, 7x. 3 vezes 7, 21. E x será 21 dividido para 7, que é igual a 3. Olha que legal! Então, eu já consigo observar que, olha, diminuiu realmente a quantidade de dias. E este muro, né, essa obra será feita em 3 dias. 3 dias. Muito bem. Olha, nós temos dois exemplos. Grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumento uma grandeza, a outra também irá aumentar. Tranquilo. Grandezas inversamente proporcionais. Se eu aumento uma, a outra diminui. Se eu diminuo uma, a outra aumenta. Tá? Nós vamos agora para a nossa TV interativa, lá toda branca, e vamos construir essa ideia. Tá? Vamos construir essa ideia de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais de forma bem simples e destacar aí as diferenças entre a grandeza direta e a grandeza inversamente proporcional. Vamos lá. Então, vamos falar de GD. O que é GD? Grandezas diretamente proporcionais. Qual foi o nosso exemplo da impressora? Nós temos aí a quantidade de folhas e o tempo, né? Nós temos o tempo também. Vimos que 100 folhas em 5 minutos. 1000 folhas em um tempo que eu não sei. Na verdade, nós já calculamos, né? Deu 50 minutos. Grandezas inversamente proporcionais. GI. Grandezas inversamente proporcionais. Nós tínhamos aí os operários e os dias. Olha que interessante. Nós tínhamos aí 7 operários. 7 operários que demoraram um tempo, né, em dias. Na verdade, foi 3 operários, né? 3 operários. 3 operários fizeram um muro em 7 dias. E ele aumentou a quantidade de operários trabalhando nas mesmas condições. Então, 7 operários em um dia aí que eu não sei. Na verdade, nós já calculamos. Mas olha só a ideia. Olha que legal. Eu tenho aqui grandezas diretamente proporcionais. Ó. Aumentei a quantidade de folhas, com certeza, né, vai aumentar a quantidade de tempo. Então, aumentando a quantidade de folhas, vai aumentar a quantidade de tempo. Então, se eu aumento uma grandeza, a outra também irá aumentar. Ela irá crescer na mesma proporção. Na grandeza inversamente proporcional, se eu aumento aqui a quantidade de operários, ó, tem mais trabalhadores, é lógico que esta obra irá, né, demorar menos dias, a não ser que eles não estejam trabalhando nas mesmas condições. Então, olha só o que aconteceu, em grandezas inversamente proporcionais. Aumento uma grandeza, a outra irá diminuir na mesma proporção. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Se eu diminuir uma grandeza, irá aumentar a outra na mesma proporção. Na grandeza diretamente proporcional, eu posso aplicar direto produto dos meios vezes os extremos. Aplicar
direto. Na grandeza inversamente proporcional, primeiro eu tenho que inverter. Então, olha o que acontece. 3 está para 7, assim como inverter isso vem para cá e esse aqui vem para cá. Então, é 7 sobre x, se torna x sobre 7. Aqui não, eu aplico normalmente, 100 está para 1000, na grandeza diretamente proporcional, e 5 está para x. Aplico direto. Aqui não, aqui eu tenho que inverter, eu tenho que tomar cuidado com uma das grandezas. De preferência você inverte aí o valor de x. Muito bem, nós conseguimos aí analisar essa ideia de grandeza diretamente e inversamente proporcional. O nosso objetivo é tentar compreender que se eu aumento uma quantidade e a outra aumenta proporcionalmente, são grandezas diretamente proporcionais. Agora, se eu aumento uma quantidade e a outra está diminuindo na mesma proporção, são grandezas inversamente proporcionais. E lembrando, diretamente proporcional aplica a regra da proporção diretamente. Inversamente, você tem que inverter para depois aplicar a regra de proporção. Muito simples mesmo. É tão simples que vocês irão agora resolver uma atividade bem legal na nossa dinâmica local interativa. Então nós temos aí, ó, uma empresa gasta 1,5 kg de açúcar por semana para cada 7 empregados que tomam cafezinho e suco durante a jornada de trabalho. Nesse caso, se essa empresa gasta por semana 9 quilos de açúcar para adoçar o cafezinho e o suco dos seus empregados, então a quantidade de empregados da empresa que toma cafezinho e suco é igual a... Olha que legal! Tem uma primeira situação, tem uma segunda situação. Eu tenho que analisar, olha, as alternativas aí é só você colocar aí também de forma lógica, A, B, C, D, E. E analisar a situação, olha, você lê o problema, você tenta interpretá-lo e depois verifica, olha, é diretamente proporcional, é inversamente proporcional. Antes de fazer conta, antes de tentar arriscar seu caderno, sua folha, você tem que focar o quê? Ler o problema e tentar descobrir, olha, são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Já dei a dica, agora é com vocês. E agora, naquele momento interessante, momento de comparar as informações. Aqueles alunos que não conseguiram, prestem muita atenção, um outro momento muito importante. Vamos ler, então, a nossa questão. Uma empresa gasta 1,5 kg de açúcar por semana para cada 7 empregados que tomam cafezinho e suco durante a jornada de trabalho. Nesse caso, se essa empresa gasta por semana 9 quilos de açúcar para adoçar o cafezinho e o suco de seus empregados, então a quantidade de empregados da empresa que tomam cafezinho e suco é igual a... TV interativa, aí vamos nós. Então nós temos aqui duas grandezas interessantes. Eu não vou nem deixar tudo branco. Olha, é importante quando você lê a questão que você consegue abstrair toda a ideia. Olha, eu estou com toda a questão na cabeça. Porque já fiz uma leitura legal, li novamente. E se eu perder alguma informação, eu volto ao texto. Não é crime isso não. Então vamos lá. Nós estamos falando de quê? De duas grandezas. A quantidade, né, de açúcar, que eu vou botar assim, ó, quilos de açúcar,
e funcionários. Tá? Eu vou colocar assim. Eu estou construindo uma ideia, eu estou separando as grandezas. No texto eu consegui observar essas duas coisas. A quantidade em quilos de açúcar e os funcionários que consomem o tal açúcar. Beleza. É 1,5, olha que legal, tem um número com vírgula. E os funcionários são 7. Então, durante uma semana, é gasto, né, por 7 funcionários 1,5 kg de açúcar. Ele fala o seguinte, olha, se forem 9 quilos de açúcar, quantos funcionários essa empresa terá? Muito bem, ó. Olha o que aconteceu. Eu aumentei a quantidade de açúcar. Lógico que a quantidade de funcionários vai crescer. Do contrário, todos se tornariam diabéticos. Então é isso, ó. Cresceu a quantidade de açúcar, proporcionalmente irá crescer a quantidade de funcionários. Então não tem muito o que se falar, é uma GD, né? Uma grandeza diretamente proporcional. GDP, grandeza diretamente proporcional. Sabemos que em grandezas diretamente proporcionais, produto dos meios vezes o produto dos extremos. Em outras palavras, 1,5 vezes x tem que ser igual a 9 vezes 7. Olha, eu vou deixar em multiplicação mesmo, tá? Então, x é igual a 9 vezes 7 dividido por 1,5. Agora, eu tenho só que dividir, ó. Eu sei que 9 e 1,5 são números que 9 e 1,5 tem um fator comum, né? São múltiplos aí de 1,5. Se eu for multiplicando 1,5, eu chego em 9. Eu posso dividir, ó, 9 dividido para 1,5. Para eliminar essa vírgula, acrescenta um zero. Então é a mesma coisa que eu ter 90 dividido para 15. 6 vezes 15 é 90. Então eu tenho que a quantidade de açúcar será 6 vezes 7. 6 vezes 7, 42. Ou seja, voltando aqui para a nossa pergunta, essa empresa, a quantidade de empregados da empresa que gosta de dar cafezinho é 42 funcionários. Muito bom. Ok, nós estamos de volta, então vimos aí a resolução do problema pelo professor Leandro, esse raciocínio que ele nos trouxe aí, partindo de uma leitura atenta desse problema e demonstrando mais uma vez que há aí uma relação entre a língua portuguesa e a matemática. Na segunda parte da aula, o professor Leandro trouxe para nós... Eu vou fazer uma reiteração sobre matemática, falando das grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Usamos as siglas, né, como no gênero textual, em vez de estar falando só em grandezas diretamente proporcionais. Palavras aí siglas que representam aí as palavras. Olha que legal. E focando em grandezas diretamente proporcionais, vimos que, olha, se eu aumento uma grandeza, a outra também irá aumentar na mesma proporção. Isso é um exemplo de grandeza diretamente proporcional. Se acontecer o seguinte, eu estou diminuindo uma grandeza, a outra também diminuir proporcionalmente, ainda é o caso de grandezas diretamente proporcionais. Já na ideia das inversamente proporcionais, o que acontece? Enquanto uma grandeza aumenta consideravelmente, a outra diminui. Lembrando da palavra proporção. Elas crescem e diminuem de forma proporcional. É bem interessante e dá para resolver muitos problemas mesmo. Em muitos concursos,
o foco do concurso geralmente é em problemas, você resolver problema. A sua capacidade de interpretar aquela questão e com o seu conhecimento matemático de regra de 3 simples, regra de 3 composta, razão, proporção, resolver esses problemas e aí acertar as questões. Mas para isso você precisa resolver não só, né, a nossa dinâmica local interativa. É importante você buscar aí nos livros, se a sua escola possui biblioteca, pegar os livros da biblioteca, é um ambiente muito legal. Se você tiver acesso à internet, procurar listas de exercícios também na internet. E resolver problemas. Não existe outro método para ficar bom em matemática, né? Matemática é uma prática como se fosse uma atividade física. Você tem que fazer todo dia, tem que praticar todo dia. Se o seu objetivo é passar no Enem, ingressar na universidade, você tem que se adaptar e se organizar e ter disciplina para resolver esses problemas. Isso é só uma ponta do iceberg, tem muita coisa ainda para estudar. Esse momento Saber Mais é bem interessante, porque vocês aí no terceiro ano estão com uma oportunidade de rever conceitos importantes, razão, proporção, esses problemas de grandezas. Isso é lá no 9º ano, início de 1º ano. No nosso próximo Saber Mais teremos aí PA, PG, ou seja, muita informação interessante e que nos exames externos sempre serão cobrados. E se você estiver preparado, com certeza você sairá muito bem. E isso nos mostra que, na verdade, ao terceiro ano, a gente, com o Enem, com as avaliações externas, nós somos avaliados por aquilo que estudamos em toda a nossa vida, né? Isso. Na escola. Terceiro ano é o foco, mas a gente vai ver conteúdos que foram trazidos lá do 9º ano, como o professor Leandro comentou, lá do princípio, lá do 1º ano do ensino médio. Então, poder dialogar sobre esses conceitos, sobre esses conteúdos, poder revê-los, poder raciocinar sobre eles e lembrar que nós sabemos resolvê-los, só estamos um pouquinho destreinados, é importante, né? Retomar esse treino, tanto das resoluções matemáticas quanto das análises de texto que nós estamos aqui trazendo para vocês, é bastante importante para que a gente consiga um bom desempenho nessas atividades. A gente encerra por aqui essa aula de hoje, esse momento de hoje de Saber Mais, né, professor Leandro? É isso. Por hoje é só. Na próxima semana tem mais. Amanhã, Saber Mais 3, por favor, todos aí presentes bonitinhos. E tchau, tchau.